Olá, eu sou o Valmir e nesse vídeo eu vou falar sobre gestão de projetos. Você sabia que gerenciar projetos é a profissão mais importante do mundo? E com certeza você já foi ou você é atualmente um gestor de projetos. Como assim? Deixa eu explicar primeiro para você o que é um projeto. Projeto é toda atividade que exige um esforço temporário para criar um produto único. Temporário significa que, para ser um projeto, ele precisa ter início, meio e fim. E único significa que cada projeto ele é individual, ele é único, porque não existe nenhum outro projeto igual a ele. Por exemplo, uma casa, a construção de uma casa dentro de um conjunto habitacional. Vamos supor que esse conjunto habitacional, todas as casas têm a mesma planta. Então você supõe que todas as casas vão ser iguais, mas essas casas elas não são projetos iguais. Cada casa vai ter o seu próprio projeto, elas vão ser únicas. Por quê? O pedreiro que está trabalhando lá na primeira casa, talvez não seja o pedreiro que trabalhou na última. E por mais que exista um nível de exigência, de qualidade, de entrega, as casas têm que sair iguaizinhas, todas no mesmo modelo, porque a planta é igual, mas o solo mesmo, por exemplo, que vai ser a fundação daquela casa, não vai ser igual dentro de dois pontos diferentes no mesmo lote. Muito difícil isso acontecer, de um solo em dois locais serem exatamente iguais. Isso é praticamente impossível. E da mesma forma, no momento da construção de uma casa, vamos dizer um exemplo, que a construção de uma casa dure 30 dias. Possa ser que 30 dias seja uma situação de sol, onde está toda a equipe lá trabalhando, se esforçando. Uma situação ideal, a casa ficou pronta em 30 dias. A outra casa, que era igualzinha, demorou 40, porque durante 10 dias choveu. Entre esses 10 dias, alguém da equipe faltou, teve uma doença, teve algum problema familiar, que não pôde trabalhar. E isso já é suficiente para diferenciar o projeto de uma casa da outra, mesmo que elas sejam casas idênticas dentro de um mesmo condomínio. Outro exemplo também são festas. Duas festas que vão acontecer em dias diferentes, isso já é um motivo para serem projetos diferentes. Por mais que elas sejam no mesmo local, com as mesmas atrações, mesmo DJ, mesma banda, mesma decoração, mas essas duas festas elas não são iguais. A produção pode ser a mesma, tudo pode ser igual, mas são dois projetos completamente diferentes. Projetos sim, porque existe um início, uma preparação, você está lá estudando a viabilidade dessa festa, como você vai fazer, toda a organização, a montagem do palco, do som, das luzes, ingresso, etc. Vai ter esse início, vai ter o meio também, que é todo o processo de montagem em si da festa. A própria festa também faz parte do meio. E o fim, depois que a festa termina, fazer a limpeza, desmontar palco, desmontar tudo, caracteriza um projeto que, além de ter início, meio e fim, também é única. Cada festa é única. Por quê? Se você vai fazer duas festas idênticas, já não dá para fazer no mesmo dia. Se for no mesmo dia, não dá para ser no mesmo lugar. Então não são idênticas, não são iguais, exatamente iguais. E as pessoas, muitas vezes, não são as mesmas. Você faz, o público que você leva para a primeira festa, por exemplo, não vai ser o mesmo público que vai estar na segunda. Então, isso já é suficiente para caracterizar projetos diferentes. Apesar de serem iguais em vários pontos, caracteriza um projeto porque é único. Então, cada festa é um projeto único. O mesmo exemplo que as casas lá, mesmo sendo iguaizinhas, a mesma planta, cada casa é um projeto único. Então, com essa explicação, podemos entender que várias coisas na nossa vida são projetos. Como eu falei, a construção de uma casa, uma reforma de uma casa é tratada como um projeto. Uma festa, um churrasco, um evento, um casamento, uma baile de formatura, são projetos, podem ser tratados como projetos. Então, outros exemplos, uma cirurgia num paciente, ela tem início, meio e fim, e cada paciente é único, então a cirurgia ela pode ser tratada como um projeto. Uma campanha publicitária, uma aula, uma palestra, um curso que você vai ministrar, uma viagem que você quer fazer nas férias,
todos esses eventos, todas essas ações, elas podem ser tratadas como projetos. E a gestão de projetos, como o nome já fala, é o ato de gerenciar e administrar esse projeto para que ele seja concluído com sucesso. E para isso existem os gestores, os gerentes de projeto, que são as pessoas responsáveis por fazer com que isso aconteça. Imagina o exemplo de uma viagem de carro. Você está indo da cidade A para a cidade B. Então, essa viagem, pensando nela como um projeto, ela vai ter início, meio e fim. Seu início vai ser todo o seu planejamento, sua preparação para a viagem, arrumar mala, verificar se o carro tá bom para dirigir, verificar o caminho, se você não souber. Então, o meio é justamente o ato de sair do ponto A ao ponto B, entrar no carro, colocar as coisas na mala e sair da cidade A para a cidade B. Esse é o meio. E o fim é seu destino, é chegar na cidade B. E o gerente de projeto, nesse caso, é o piloto do carro. Muitas vezes, né? Podem ser outras pessoas, mas para esse exemplo vamos tratar como se o gerente de projeto fosse o piloto do carro. Por quê? Ele tem que estar de olho em várias situações, ele participou do planejamento também da viagem, que a quantidade de mala que cabia no carro, quantas pessoas vão, ele pode se envolver nisso também. Não necessariamente o piloto precisa ser o gerente, mas ele pode ser também, pode ser um passageiro, um gerente, pode ser uma pessoa que nem está no carro, mas que planejou toda aquela viagem. Mas a questão do gerente de projetos, ele se envolve de uma forma que ele, além de participar também do planejamento, ele participa da execução. Nesse caso, o piloto do carro ele vai dirigir, vai ter que estar prestando atenção no caminho, prestando atenção se as pessoas estão utilizando o cinto de segurança, prestar atenção no volume do combustível, se o combustível vai dar para chegar, se vai precisar parar. Então existem várias coisas que ele precisa prestar atenção e nessa analogia podemos tratar ele como o gerente de projeto, que é a pessoa que vai possibilitar que o projeto saia do ponto A para o ponto B e seja concluído com sucesso, participando de todo o processo, do início, do meio e fim, e prestando atenção em tudo que está acontecendo ali para que seja um sucesso o projeto, que ele seja concluído realmente como deveria ser, da melhor forma possível. E o gerente de projetos é uma figura tão importante para que um projeto seja concluído com sucesso, que existe um instituto que é o PMI, que é o Project Management Institute, que é um instituto americano, ele é dos Estados Unidos, mas que ele faz parte de vários países. Aqui no Brasil mesmo, o PMI funciona também, ele tem unidades no Brasil. E o PMI, ele é uma organização não governamental, mas que formaliza a profissão do gestor, o gerente de projetos. O PMI ele tem um PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, que é como se fosse um manual, é um livro. E nesse livro ele tem as melhores práticas de gestão de projeto. E a pessoa ela pode se afiliar ao PMI para participar de eventos no mundo todo relacionados à gestão de projetos. E essa pessoa ela pode obter o livro também, estudar e se inscrever para fazer uma prova. E essa prova, a pessoa passando nessa prova, ela recebe um certificado, um título de PMP, é o PMP, Project Management Professional, que é o profissional de gestão de projetos. A pessoa, quando faz essa prova, ela está apta, de acordo com o Instituto, para trabalhar profissionalmente como gerente de projetos. E várias empresas valorizam muito essa profissão. Basta fazer uma pesquisa rápida no LinkedIn, no site de vagas, que no Brasil e no mundo é uma profissão que já está estabelecida e que só faz crescer. Porque existem várias atualizações nesse meio e as empresas realmente valorizam o trabalho de um gestor de projetos, porque é um trabalho que é muito importante para as empresas. Outra coisa importante que eu preciso falar sobre projetos são as suas restrições. E restrições são fatores limitantes de um projeto. Ou seja, custos são um dos fatores limitantes principais para um projeto. Tempo, que às vezes você precisa terminar o projeto, você tem um prazo, você precisa ser entregue naquele prazo para ser considerado um sucesso. Então, tempo,
custo, qualidade também é uma coisa muito importante que restringe o projeto, que você só pode fazer certas coisas, você tem um limite por causa da questão da qualidade. Satisfação do cliente também é uma coisa muito importante, é uma restrição das principais que você precisa considerar. Por exemplo, você contrata uma pessoa para pintar as paredes da sua casa, é um projeto de reforma. Então você contrata essa pessoa, a pessoa vai lá, você gosta da sua casa com as paredes bem branquinhas. E aí a pessoa, porque ela acha que é melhor, que ela foi contratada para fazer essa pintura dessa casa, ela pinta todas as suas paredes de preto. E na cabeça dela, ela vai justificar, vai tentar falar para você, vai tentar te convencer de que as paredes pretas são ótimas e que é o melhor coisa que poderia acontecer com a sua casa era ter as paredes pretas. Aí você gosta de paredes brancas. Por mais que as paredes pretas tenham a sua vantagem, tenham a sua importância, você queria paredes brancas. Então, como cliente, você não vai estar satisfeito. E a pessoa que realizou esse projeto não teve esse tato, nesse exemplo, e pintou as paredes todas de preto. Então, esse projeto, ela entregou, tá? O projeto era pintar a casa, ela pintou. Mas o cliente não está satisfeito. Esse é apenas um exemplo bem exagerado, mas que ilustra bem a situação da restrição, da satisfação do cliente. E outra restrição que tem muito a ver com essa última que eu falei é o escopo do projeto, que é exatamente o que é que precisa ser entregue para que esse projeto seja considerado um sucesso. É o escopo. Então, se o escopo do seu projeto é uma cabana na praia para fazer um acampamento, não adianta construir um shopping center na praia para você acampar dentro do shopping. Entende? Então, é muito sobre entender o que é o projeto, o que precisa ser entregue e entregar aquilo ali, se manter dentro do escopo. Então, isso é uma restrição que precisa ser levada em consideração dentro dos projetos. Uma coisa muito importante também que deve ser levada em consideração são as fases de um projeto. Então, todos os projetos, eles são divididos em 5 grandes fases. Que a primeira fase é a iniciação, a segunda, o planejamento, a terceira fase, a execução, a quarta fase, monitoramento e controle, e a quinta fase, encerramento. Vou falar resumidamente sobre cada uma dessas fases. A primeira fase, que é a iniciação, é a fase de conhecimento. Nessa fase, você vai coletar o máximo de informações possíveis sobre o seu projeto. E várias outras ações também devem ser tomadas nessa fase, como criar objetivos mensuráveis para o projeto, avaliar a viabilidade do projeto e as restrições daquelas que eu acabei de falar, o que vai limitar o seu projeto. Também é importante identificar quais são as partes interessadas, que são as pessoas que vão ser afetadas de alguma forma, que elas têm algum interesse de alguma forma no seu projeto. Então, tudo isso faz parte da fase de iniciação, entre vários outros itens. Apenas um resumo que eu tirei do PMBOK para falar sobre a fase de iniciação do projeto. A segunda fase é a fase de planejamento, que para quem gosta de programas de culinária, é a famosa fase do mise en place. Mise en place é o quê? Na hora que você vai cozinhar um prato, vários programas de culinária têm isso, os potinhos separados, com todas as quantidades, com tudo que você vai precisar, vai estar ali separado. E essa segunda fase de planejamento é justamente o mise en place. Você vai separar e organizar tudo o que você precisa para poder executar o seu projeto de fato. Então, nessa fase de planejamento, você vai ter os requisitos detalhados para que seu projeto seja executado da forma correta, para que ele seja concluído com sucesso. Uma coisa muito importante também, que é criada na fase de planejamento, é a EAP, que é a Estrutura Analítica de Projetos. Em inglês também, muitas literaturas tratam como WBS, que é Work Breakdown Structure, que essa WBS ou EAP é uma lista com todos os itens que serão trabalhados dentro de um projeto. Além de criar essa lista com todos os itens de tudo que faz parte do seu projeto, você vai ter também um dicionário da EAP, que vai ser a descrição de cada um desses itens. Então, a EAP de uma viagem, você precisa comprar passagem, arrumar mala, encontrar uma acomodação,
definir quais os passeios você vai fazer, definir o seu roteiro de viagem também, quanto de dinheiro você vai levar. Então, cada item desse faz parte da sua EAP, e o dicionário da EAP é justamente a explicação de cada item desse. Você vai desenvolver. A EAP é apenas uma estrutura de tópicos, com vários nomes. O dicionário explica o que são esses nomes na estrutura de tópicos. Na fase de planejamento, você também vai definir o cronograma e o orçamento do seu projeto. Isso tudo faz parte do planejamento do projeto. E também definir padrões e métricas de qualidade que serão utilizadas ao longo do projeto para conferir se está tudo andando da forma que foi planejado. Então, são apenas alguns itens, um condensado de alguns itens. Existem vários outros itens que devem ser levados em consideração na fase de planejamento também. A terceira fase é execução. Então, nessa fase você vai fazer justamente o que foi planejado nas fases anteriores. E você vai, de fato, produzir as entregas de acordo com o planejamento. Então, você vai determinar na fase de execução se tudo que foi planejado realmente é eficaz, se é possível. Você vai ter essa confirmação de se é possível fazer o que foi planejado. Você também, nessa fase, vai selecionar os seus fornecedores. Isso é uma coisa importante que precisa ser feita na fase de execução. E você vai oferecer reconhecimento e recompensas para a sua equipe. Existem várias ações que devem ser tomadas na fase de execução, como gerenciar as pessoas, avaliar o desempenho das suas equipes, solicitar mudanças, acompanhar o desempenho do seu projeto. Então, existem várias ações que devem ser tomadas dentro da terceira fase, que é a execução. E junto com a execução, tem a quarta fase, que é monitoramento e controle, que a execução e o monitoramento elas andam em paralelo. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E na fase de monitoramento e controle, você vai analisar e avaliar o desempenho da sua execução. Vai também acontecer a solicitação de mudanças, caso alguma coisa da execução não esteja dando tão certo como tinha sido planejado. A fase de monitoramento e controle, você consegue ajustar isso, solicita uma mudança e acompanha a implementação dessa mudança. Além de realizar controle de qualidade também, tendo o aceite do cliente para as entregas parciais do seu projeto. Nessa fase de monitoramento e controle, como o nome da fase já diz, você vai monitorar e controlar a sua execução e vai confirmar se o trabalho está sendo executado da forma que foi planejado. Então, ela anda muito junta com a fase de execução. E a quinta fase é o encerramento, que é uma fase tão importante quanto todas as outras fases anteriores. E às vezes ela não é tão valorizada. As pessoas esquecem ou deixam de fazer essa fase que é muito importante, o encerramento. Nessa fase você vai confirmar se o trabalho foi feito de acordo com os requisitos. Você vai também obter a aceitação final do seu cliente sobre o projeto que você está entregando para ele. Você vai entregar o produto completo, tendo esse aceite, tendo tudo corrido bem ao longo do processo. Você vai também solicitar para o seu cliente o feedback sobre o projeto. E isso é muito importante, porque nessa fase você precisa coletar as lições que foram aprendidas ao longo do projeto, para que numa próxima vez você consiga já se antecipar em relação a alguns riscos. Então é muito importante essa fase de encerramento. E todas essas fases é apenas um resumo. Cada fase dessa elas tem vários itens de acordo com o PMBOK, mas eu peguei alguns itens só para dar uma ideia do que precisa ser feito em cada uma dessas fases. E para concluir, vamos lembrar que projeto é toda atividade que exige um esforço temporário para criar um produto único. Lembre-se, temporário porque tem início, meio e fim. E único porque cada projeto é diferente de outro. Existem projetos muito parecidos, muito parecidos mesmo, mas nunca vão ser projetos iguais. E para garantir que esses projetos sejam concluídos com sucesso, existe a gestão de projetos. Como o nome já diz, é o ato de gerenciar, administrar os projetos para que eles sejam concluídos da melhor forma possível. E falamos também sobre as 5 grandes fases de um projeto, que são iniciação, planejamento, execução,
monitoramento e controle e encerramento. Eu falei de forma bem reduzida porque realmente são muitos itens que devem ser tratados em cada uma dessas fases. Mas se vocês tiverem interesse também, deixa aqui nos comentários que eu posso falar mais sobre isso em algum outro vídeo e posso tirar dúvidas de vocês. E depois dessa explicação, eu tenho certeza que você se identifica como um gestor de projetos, mas que você hoje não trabalhe com isso, mas com certeza na sua vida você já atuou como gestor de projetos em alguma área. E agora você tem conhecimento da importância que a gestão de projetos tem, não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal também, e sabe como isso pode ajudar pessoas de qualquer área de conhecimento.